Pessoal, a questão que nós vamos resolver agora é a questão 12 do livro Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, página 59. Questão que trata de equilíbrio. Vamos ler aqui o enunciado da questão e logo em seguida resolvê-la. A questão diz o seguinte: 7 pesos estão pendurados no arranjo, em repouso, de polias ideais. Então, quando ele fala que esses pesos estão em repouso, isso já é uma das condições de equilíbrio. Que, lembrando, nós podemos ter dois tipos de equilíbrio: o equilíbrio estático, quando os corpos analisados encontram-se em repouso, e o equilíbrio dinâmico, quando os corpos analisados encontram-se em movimento com velocidade constante. Neste capítulo, nós não estamos tratando desse segundo caso. Nós estamos tratando apenas do equilíbrio estático, que é quando os corpos encontram-se em repouso. Continuando então, de polias ideais e cordas de massa desprezível, como na figura que nós estamos vendo aí embaixo. Uma corda comprida passa por todas as polias. Então ele está se referindo a esta corda vermelha que está passando por essa primeira polia, passa pela segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima polia e finalmente ela também é presa ao teto. Então veja que as duas extremidades dessa corda estão amarradas, estão fixas ao teto. Continuando então, são dados os pesos em newtons. Então ele está já dando os valores aí dos pesos de cada bloquinho desses, de todos os pesos, exceto um, que é este peso, o primeiro da esquerda. E aí ele faz duas perguntas. No item A, qual é o peso que falta? Sugestão: uma corda que dá meia volta em torno de uma polia puxa com a mesma força total, que é igual a 2 vezes ao da tração da corda. Então o que é que a gente pode perceber? Veja que esta polia está presa ao teto. Esta segunda polia também está presa ao teto. Esta terceira, esta quinta e esta última. Então nós temos algumas polias presas ao teto e essas polias contam com a ajuda desta amarração ao teto para suspender os blocos que estão ligados a ela. Apenas duas polias não têm essa amarração ao teto, que é a polia da esquerda, onde justamente nós temos esse bloco cujo peso está faltando, e a polia que está suspenso o peso de 20 newtons. Então veja que esses dois blocos que estão ligados a polias suspensas, estes dois blocos precisam ser sustentados apenas pela tração da corda. Sendo assim, se você analisar a corda na qual encontra-se o bloco que você conhece o peso e está suspenso apenas pelas trações, está suspenso sem ser interligado ao teto, no caso esta polia, nós vamos ter que esta tração, que corresponde ao peso do bloco suspenso, que tem o mesmo valor do peso do bloco suspenso, seria o mesmo valor dessas duas trações correspondentes à corda que passa pela polia. Veja que, como essa tração corresponde a 20 newtons e cada extremidade dessa do fio tem que estar suspendendo esse peso de 20 newtons, então nós podemos afirmar que nós temos uma corda cuja tração é de 10 newtons. Indo agora lá para a polia que suspende o bloco cujo peso nós não conhecemos, nós vamos ter também as trações da corda que passa pela polia, como é a mesma corda, tendo o mesmo valor de tração, portanto, 10 newtons para cada extremidade, suspendendo esse bloco cujo peso nós não conhecemos. Mas ora, como a polia e ao mesmo tempo o bloco está parado, nós podemos concluir que essas forças que apontam para cima têm que ter o mesmo valor da força que aponta para baixo. Conclusão, então, se nós temos o peso do bloco sendo igual às duas trações que estão apontando para cima, nós podemos então concluir que este peso desconhecido corresponde à soma dessas duas forças que apontam para cima, 10 newtons mais 10 newtons. Este peso, portanto, assume o valor de 20 newtons, o mesmo valor do outro bloco que está suspenso na polia não interligada ao teto, ok? Vamos agora para o item B. O item B, o que é que ele pede? Qual é a atração na corda T, tá? Então, para que a gente possa analisar a corda T, eu vou apagar todos esses rabiscos que eu fiz no desenho, para não sobrecarregar o nosso desenho, e a gente poder agora focar a nossa análise na tração que ele está pedindo, tá? Veja que a tração que ele está se referindo está indicada na figura.
E essa tração corresponde a essa haste, a essa corda, a esse corpo que está suspendendo esta polia. Então, para que a gente possa calcular esta tração, nós precisamos representar as forças que atuam nesta polia. Vamos lá, então, começar a representar essas forças. Nós temos a própria tração, que a questão está pedindo para a gente calcular, que ele chamou de T. Nós temos essa outra corda passando pela polia, gerando agora para baixo trações que apontam para baixo, né? Trações no sentido para baixo. Como nós já tínhamos calculado no item anterior, essas trações têm um valor de 10 newtons. E nós temos também esse bloco de 5 newtons suspenso nessa polia, aplicando sobre ela uma força para baixo, cujo valor é de 5 newtons. Veja então que para essa polia se manter em repouso, que é uma condição imposta pela questão, as forças precisam se anular. A resultante dessas forças tem que ser nula. Então, todas as forças que apontam para cima, no caso, a que assume o valor de T, tem que ser igual a todas as forças que apontam para baixo, que no caso são duas forças de 10 newtons, mais o peso do bloquinho de 5 newtons. Então, nós teremos uma tração de 20 mais 5, 25 newtons. E esse é o valor solicitado pela questão. Ok?